Bom dia a todas, a todos. Nós estamos dando início a mais um programa Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Agradecemos muito a presença, a participação daqueles que nos assistem neste momento ao vivo e posteriormente acompanhando a gravação do programa que ficará disponível no site do programa Santiago Dantas. O objetivo desse programa é trazer ao público mais ampliado do país e mesmo do exterior alguns temas relevantes da área de relações internacionais numa perspectiva do programa de pós-graduação Santiago Dantas, que é um programa em relações internacionais e que agrega a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. A qualquer momento, ao longo deste programa, os participantes podem encaminhar questões, comentários, dúvidas e que nós vamos passar à nossa convidada. Se não for possível que o comentário seja feito hoje, posteriormente daremos um retorno. Nós contamos aqui com o apoio do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, a participação extremamente importante da equipe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, coordenada por Oscar D'Ambrosio, aqui com a presença da Amanda Fernandes e do Roberto Rodrigues, e também com o apoio do Ângelo Lira, que é estudante aqui do programa Santiago Dantas. Aproveito para convidá-los. Nós estamos vivendo a semana do Simpósio de Relações Internacionais, que é uma atividade que desenvolvemos no nosso programa em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E amanhã teremos duas atividades que serão transmitidas também basta acessar o site do programa Santiago Dantas. Às 16 horas, uma homenagem ao professor Oliveiros Ferreira, recentemente falecido, e que era membro aqui do nosso programa. E às 18 horas, uma conferência de encerramento desse simpósio, a ser proferida pelo professor Charles Kupchan, da Georgetown University. A nossa convidada de hoje é a professora Karina Mariano, da Unesp, do programa Santiago Dantas. Muito obrigado, Karina, pela presença, pela participação, e que tem como tema a integração da América Latina no século XXI. Então, bom dia, Karina. Bom dia. Para as suas primeiras questões. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou membro do programa, Santiago Dantas, trabalho com a área de integração regional, e esse é um tema que está ganhando muito espaço hoje em dia, por conta do que tem acontecido, as mudanças, tanto na América do Sul, na verdade na América Latina, nas Américas em geral, com as mudanças que estão acontecendo recentemente devido a câmbios políticos, e também no caso da Europa, que com todo o processo do Brexit está levando a um questionamento sobre o que é a integração. Inclusive isso foi tema ontem da nossa mesa dentro do simpósio sobre como fica a integração nesse contexto pós-Brexit, de crise da própria Europa. Muito bem. E há um tempo, talvez retomando a década de 50, 1960, se falava muito na perspectiva do terceiro mundismo, do ponto de vista até analítico, se falava muito em América Latina, propostas para a América Latina. Aí no início do século XXI, na primeira década em particular, houve um foco bastante acentuado em América do Sul. Então minha pergunta é, se está havendo uma mudança do ponto de vista analítico e agora voltando a uma ampliação do ponto de vista da espacialidade, da integração regional, e o que isso significa também do ponto de vista político, ou seja, o que se pode imaginar nesse momento talvez de transição, de muitas mudanças, como você diz, de câmbios políticos, se agora mais uma vez nós vamos começar a enxergar a América Latina como um todo e, portanto, ampliando o foco que então estava centrado em América do Sul. Essa é uma questão importante porque, como você bem falou, década de 50, 60 se pensava muito em América Latina, mas era uma perspectiva que vem lá da CEPAL de promoção de desenvolvimento para a região
colocando a região como uma articulação para a inserção internacional. Hoje, a gente está voltando a falar de América Latina, mas é uma outra América Latina. Esse é um ponto importante. Por que é uma outra América Latina? Porque agora, essa retomada na América Latina se dá menos por vamos dizer assim, um movimento de articulação interna, mas de resistência ou, melhor, de sobrevivência dentro do novo contexto. Por que isso? Porque, na verdade, durante as últimas 2 décadas, essa América Latina ficou meio esquecida muito por conta do NAFTA. Ou seja, na medida em que o México se aliou com os Estados Unidos, houve um certo desinteresse de alguns países sul-americanos, não todos, né, mas principalmente do Brasil, da Argentina, em articular mais a região sul-americana do que a América Latina, por conta dessa busca de maior autonomia em relação aos Estados Unidos, etc. Embora, no começo do governo Kirchner, Néstor Kirchner, a posição, os discursos argentinos ainda falavam em América Latina. Mas na medida em que vai se configurando uma proposta de articulação da América do Sul, que vai culminar com a Unasul, com a criação da Unasul, né? E essa ideia de criar uma região com mais autonomia, a América Latina perdeu um pouco o sentido. Houve um certo namoro, na verdade ainda existe esse namoro, mas ele é relativamente frágil, que é a CELAC, que é a tentativa de articular América Latina e Caribe, mas tanto o Caribe como os países da América Central e Norte, que no caso do México, eles estão muito sobre a zona de influência dos Estados Unidos. Mas agora com o governo Trump, que tem uma lógica diferente, né, e que ameaça rever o NAFTA, rever essa política, então a América Latina passa a ser uma nova possibilidade. Mas qual que é a grande diferença, além desse contexto? É que agora a América Latina não está olhando para se inserir ou para negociar com os Estados Unidos e Europa, mas é com a Ásia. O grande foco, o grande parceiro agora da região é a China. Então, todos esses movimentos e essas mudanças que você, né, relembrou, né, que eu tinha citado, tem a ver um pouco com essa nova lógica, que tem a ver, por exemplo, com a Aliança do Pacífico, né, que a Aliança do Pacífico ganhou uma visibilidade grande, né, principalmente nos últimos anos, né, no governo Temer, como uma referência, né, de estratégia de inserção internacional para a região. E aí a região é a América Latina, porque a aliança tem o México. Né? Então, por isso que a América Latina ganha esse novo impulso. Né? Mas vamos ver por quanto tempo, né? Porque vai depender muito de como o governo norte-americano vai encaminhar a sua estratégia com seus parceiros. E nesse período que o foco talvez tenha residido um pouco mais na América do Sul, houve um conjunto de iniciativas, de ações no sentido da promoção dessa integração. Até talvez, entre outros fatores, pelo fato de que um certo alinhamento, do ponto de vista político, de parcela considerável de governos da América do Sul. Esse foi um momento que já se transformou e isso já, embora muito recente, já é passado. Né? Estamos numa outra fase. Na sua avaliação, houve suficiente institucionalização desse processo de integração na América do Sul, a ponto de que mesmo com as mudanças em curso, com as mudanças domésticas, né, com novos governos, com talvez novas perspectivas, de que esse processo ainda se mantenha com algum tipo de impulso, ou corre-se o risco de que ele não tenha atingido suficiente força e agora a tendência é de fragilização? Olha, é difícil a gente prever, porque, né, ninguém tem bola de cristal para saber exatamente. Mas, no que se refere à institucionalização da integração na região, na América do Sul principalmente, e aí se a gente for falar nos processos como o Mercosul,
Aliança do Pacífico, ALBA-TCP e Unasul, especificamente nesses casos, a institucionalidade, ela é a característica desses processos de integração, é ter uma institucionalidade intergovernamental. Isso significa que ela é muito dependente das vontades dos governos e, portanto, suscetível a essas mudanças. Isso é um problema. Por quê? Porque, como você apontou, quando muda governo, mudam as estratégias. No caso da comunidade andina é um pouco diferente porque ela tem uma institucionalidade própria com certa autonomia, tem instâncias supranacionais que dão continuidade. O grande problema é que no caso da comunidade andina se perdeu o interesse, né, por parte dos governos nesse tipo de integração e eles estão investindo mais fortemente uma parte que é Colômbia e Peru na Aliança do Pacífico, na estratégia da Aliança do Pacífico, e no caso do Equador e da Bolívia, de se aproximarem do Mercosul. Então, no fundo, a comunidade andina, que é o processo com maior institucionalização, né, mais autonomia, ele está se fragilizando pelo desinteresse dos seus membros. Ao mesmo tempo, né, no caso dos outros processos de integração, como a lógica é intergovernamental, existe uma estrutura, a estrutura permanece. A questão toda é o funcionamento dessa estrutura. Então, por exemplo, no caso do Mercosul, as reuniões, as ações continuam tramitando, acontecendo normalmente. Tem as tensões, né, com o caso da suspensão da Venezuela, etc., mas o dia a dia continua. Outros processos perderam ou estão estagnados, que é o caso, por exemplo, da ALBA-TCP, que alguma coisa ainda funciona, mas por conta da falta de liderança está mais parado, praticamente as reuniões estão suspensas, não tem tido muitas ações, até porque era a Venezuela que liderava esse processo, e a Venezuela hoje está numa crise profunda, né? E no caso da Aliança do Pacífico, as reuniões continuam, ela está todo vapor, porque ela está dentro dessa nova lógica, que é ser uma plataforma de exportação. Esse é a grande proposta da aliança. No caso, o caso para a gente talvez seja mais curioso ou que vai exigir maior atenção é a Unasul. Porque a Unasul criou uma estrutura interessante, importante, de parcerias na área de defesa, na área de saúde, né, de políticas públicas. Mas a Unasul está parada. Né? Desde do impeachment da presidente Dilma, a presidência da Unasul tomou uma posição contrária ao processo e isso gerou um atrito interno, né? E desde então não se tem mais reuniões dos presidentes, ou seja, da cúpula desse processo. E como esses processos são intergovernamentais, quem decide, quem leva adiante a agenda são essas reuniões de cúpula. Então, se não há reunião de cúpula, não há integração andando. Isso não quer dizer que o processo morreu, mas certamente está por estagnado. Agora, como é que vai ficar, se ele vai ter condições, isso vai depender muito da vontade política. E aí, no caso, as mudanças que estão acontecendo na América Latina, em geral, com eleições no México, haverá eleições, Chile, Argentina, Brasil o ano que vem. Então, isso daí pode ser que até o ano que vem o processo continue mais ou menos como está, e a partir dos novos governos você tenha redirecionamentos, né? No caso da parceria com o México, como é que o próximo presidente vai olhar, já que o candidato que parece ter mais possibilidade de vencer a eleição hoje é um candidato de oposição com um discurso mais à esquerda, crítico aos Estados Unidos. Então, isso poderia representar um redirecionamento da política externa mexicana, de aproximar da região, né, da América do Sul, e, portanto,
modificar, mas aí também vai depender de como os parceiros vão entender. É um jogo muito complexo, né? Exigirá vários equilíbrios aí ao longo do tempo, mas acabar a integração ou esses processos de parceria e cooperação é muito difícil. Mesmo no caso, por exemplo, do Brexit, quando a Inglaterra diz, Reino Unido diz, sairei da União Europeia. É um sairei parcial, né? Na verdade, eu não vou tomar mais parte das decisões, fazer parte da estrutura, mas eu quero continuar negociando, eu quero continuar cooperando, porque é isso, né? Hoje em dia não dá para se isolar. Então, esses países, eles estão tocando por esse lado. Né? Ok. E aproveitar essa questão de um possível isolamento, a impossibilidade desse isolamento, mas há também, ontem na mesa que você coordenou, um dos temas que surgiram com bastante força, me pareceu, é a discussão de uma perspectiva mais multilateral e talvez uma tendência a outros tipos de tratativas de cunho mais bilateral. Olhando do ponto de vista dos processos de integração, tanto no caso da União Europeia, que é o clássico, a referência, né? E agora talvez essa nova conjuntura da América Latina, e olhando, como você diz agora, para a Ásia, é possível já perceber, identificar movimentos de cunho mais bilateral nessa relação de integração, o bloco em relação a outras regiões do mundo, ou ainda não é possível fazer afirmações porque o momento não permite ainda identificar? Nesse momento, agora, as coisas estão um pouco mais lentas, né? Mas isso não impede que estejam sendo feitas negociações com vários países. Por exemplo, o Mercosul está negociando com o Canadá, né? Acordos. Há negociações com vários países, né? Na tentativa de, como nós temos a tarifa externa comum, então esses acordos comerciais têm que ser negociados em bloco, não tem jeito. As negociações, essas negociações bilaterais com países são bastante fáceis. Fáceis em que sentido? O Mercosul tem vários acordos bilaterais, né? Tem acordo com Israel, tem acordos com Japão, vários países no mundo. O que é difícil e o que é complicado são os acordos com outros blocos ou com países como Estados Unidos, que é uma economia desproporcionalmente maior. Então, aí as tensões, os problemas são mais difíceis. Mas, e aí o outro exemplo é a União Europeia, que é esse processo de negociação que se arrasta há mais de 20 anos e não conseguem chegar a um consenso. Por quê? Porque, na verdade, você está negociando com um conjunto de países, né? Então, para chegar a consensos lá e cá, fica difícil. Então, esses acordos sim são difíceis. Agora, os bilaterais, esses têm avançado muito facilmente. Assim, não há muitos entraves, a não ser no caso, por exemplo, como que é com os Estados Unidos. Outra coisa que tem se conversado muito e falado muito recentemente é sobre acordos com a Aliança do Pacífico, né? Que essa é a proposta que já vem desde a época que a presidente Bachelet assumiu o segundo mandato. Quando ela assume, ela vai dizer, olha, não temos que trabalhar a região como um conflito entre Mercosul e Aliança do Pacífico como polos opostos, mas tentar conversar. E essa tem sido muito o discurso recente nos governos. Macri, na Argentina, tem defendido bastante essa aproximação com a Aliança do Pacífico. O governo Temer aponta interesse nisso, embora, né, pelo contexto interno, a atuação do governo esteja bastante, vamos dizer assim, contida, né, nessa esfera, até porque a agenda nacional não abre muito espaço. E existem certas questões como essas que elas exigem um consenso amplo, né? Ou seja, se você vai redirecionar um processo de integração, se você vai trabalhar uma nova estratégia, você precisa ter um apoio. E esse consenso não está muito claro.
mesmo no caso da União Europeia, que parecia haver um maior consenso em relação à negociação, agora já começa a haver críticas e recuos naqueles que inicialmente tinham defendido. Então, essas negociações, sim, né, que são mais complexas, essas eu acho que tenderão a se arrastar um pouco mais. Agora, as negociações bilaterais, essas ganham impulso. Inclusive, aí eu não estou falando só de América Latina. A Europa, a União Europeia está negociando com o Mercosul, mas ela também está negociando com o Japão, que esse é a menina dos olhos da União Europeia hoje, é o acordo com o Japão, não com o Mercosul. Ou seja, o Mercosul é interessante para alguns países europeus. Agora, o Japão é um certo consenso. O acordo com os Estados Unidos era o grande foco da União Europeia, e esse acordo, agora as esperanças caíram, né? Porque o Trump anunciando a sua saída do TPP e depois a renegociação do NAFTA, certamente tudo aquilo que havia sido negociado durante o governo Obama com a União Europeia perde impulso. Então, esses acordos, mega acordos, que estão, vamos dizer assim, com dificuldade de deslanchar. Agora, os bilaterais, esses estão andando razoavelmente. E aí, só fazendo uma observação, no caso da União Europeia, essa dificuldade de levar acordos bloco a bloco, ela não teria empecilhos de fazer acordos bilaterais, como ela fez com a comunidade andina. Ou seja, a comunidade andina não chegava a um consenso no acordo com a União Europeia, tal como o Mercosul também estava negociando, arrastando há muitos anos. E aí o que acontece? A União Europeia negociou bilateralmente com os países da CAN. Então, vamos dizer assim, essa estratégia. Se não der todo mundo junto, a União Europeia, inclusive, ensaiou um acordo com o Brasil no governo Dilma, e depois, com a retomada das negociações, isso ficou parado, mas está em stand-by. Né? Então, pode ser que a coisa saia bilateralmente mesmo. Só reforçando, se nossos participantes ao vivo quiserem encaminhar comentários, dúvidas, ainda temos alguns minutos para uma possível resposta por parte da professora Karina Mariano. Eu sei que é difícil fazer esse tipo de análise, mas com o Brexit, o primeiro impacto é que os processos de integração haviam sofrido um abalo, né, um golpe muito duro. Mas, por outro lado, você mesmo ressaltou que as saídas são saídas em bloco, né? Ou seja, não necessariamente exclusivamente, há outras possibilidades bilaterais, mas sempre é uma ideia de que o bloco tem uma condição mais favorável de negociação, né? Fortalece, principalmente aqueles que numa balança estão numa condição mais favorável. Embora sabendo essa dificuldade, na sua análise é possível, então, considerar ainda integração, não como um tema, para nós, evidentemente, de extrema relevância, mas do ponto de vista mesmo das alternativas que os países dispõem, ainda integração regional é uma questão chave. Se a gente for olhar, você tem, nos últimos 15 anos, uma proliferação de acordos de integração, ou de regionalismos, né? Porque integração é um termo bem específico. A integração se refere a aspectos econômicos, né? A interação econômica. Mas, ainda assim, você tem uma proliferação desses processos ou de acordos voltados para o regionalismo. Então, esse é um fenômeno mundial. O próprio TPP é um acordo de regionalismo, né? Não necessariamente integração, mas regionalismo. Olha, não dá para dizer que o Brexit desanimou totalmente isso. O que o Brexit impactou foi no modelo de regionalismo apresentado pela Europa. Ou seja, a ideia de uma integração cada vez mais profunda, de
de uma impossibilidade de sair. O que o Brexit mostra que, bom, pode ser que alguém decida ir embora. Agora, essa é uma questão importante da gente pensar pelo seguinte, o que significa ir embora? Né? E em que medida é possível ir embora? Que esse, agora, eles vão precisar de 2 anos para negociar essa saída. Porque não é simples, é complexo, você tem que ter impactos jurídicos, você tem impactos sociais, econômicos. Então, essa saída, né, é uma saída complexa. No restante do mundo, você tem ainda impulsos fortes nesse sentido. Por exemplo, a gente diz, a Unasul está parada, o Mercosul está com dificuldades, mas a Aliança do Pacífico vai muito bem. E por que ela vai bem? Porque ela está atendendo, respondendo. Então, não há muito, talvez, interesse em investir na Unasul. Mas na Aliança tem bastante gente pedindo para participar, pedindo para ser membro, né? Participar tanto como observador como membro. Na África você tem diversos projetos de integração com países entrando, por exemplo, Marrocos acabou de entrar na União Africana, que era um país que tinha ficado fora, e a União Africana é um processo de integração que começou nos anos 60 também. Então, você ainda tem essa capacidade de atração. Na Europa, a Turquia não retirou o seu pedido de entrada. Continua ali, firme, demandando. E fora o caso do Reino Unido, os outros países não estão discutindo em sair. Eles querem outras condições lá dentro, criticam o direcionamento das políticas, criticam as pressões, principalmente as pressões no campo da austeridade econômica impostas pelo Banco Central Europeu, mas eles querem continuar sendo Europa, ou seja, União Europeia. Né? Então, essa atratividade dos processos de regionalismo, ela permanece. O que a gente vai ter que entender é com quais características esses processos permanecem. A ideia, principalmente nessa lógica de cooperação sul-sul, onde os países são economias mais fracas, com pior inserção internacional e, portanto, né, para ter melhores condições de articulação ou de negociação internacional, precisam estar articulados, negociando entre eles. Então, vamos dizer assim, o tema regionalismo e integração permanece como um tema quente. O que está perdendo fôlego é esse modelo, talvez, de União Europeia. Eu digo talvez porque, na verdade, essa é uma coisa importante de se dizer, o Reino Unido sempre foi o ponto fora da curva desse modelo de integração. Enquanto a integração na União Europeia, ela tinha um foco de mais força para as instâncias regionais, de uma maior intervenção das instituições comunitárias sobre a vida privada, o Reino Unido sempre reclamou disso, tanto que não quis entrar na zona do euro. Né? Então, na verdade, alguns autores estão dizendo, olha, isso vai ajudar a União Europeia a se aprofundar e não a se desintegrar, porque a voz dissonante está saindo. Né? Então, temos que ver como as coisas vão se desenvolver nos próximos 2 anos, né? No mínimo. Muito bem. Muito obrigado, Karina. Foi bastante instigante, uma leitura, assim, uma análise bastante completa. Eu tenho convicção de que as pessoas que estão participando se beneficiaram bastante da sua exposição. Obrigada. Eu quero refrisar o convite para amanhã, às 16 horas, nós teremos uma homenagem ao professor Oliveiros Ferreira, será transmitido ao vivo. E às 18 horas, uma conferência de encerramento do nosso simpósio pelo professor Charles Kupchan, da Georgetown University. E amanhã, 11h30, teremos outro programa, Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Amanhã nós vamos tratar do tema, com o professor Marcelo Mariano, do tema da tecnologia e
e o seu impacto nas relações internacionais. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.